Olá, hoje eu vou falar de Daniel 8, que fala sobre a visão sobre um carneiro e um bode. E o capítulo inicia dizendo: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, Daniel, vi uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Nessa parte introdutória do capítulo, eu tenho que dizer que Belsazar, para relembrar, ele foi o último rei da Babilônia, antes que essa fosse conquistada pelos persas e caísse na mão do rei Dário. E quanto à cidadela de Suzã, era um complexo palaciano dentro da antiga cidade de Suzã, que ficava na província de Elão. Essa província era uma cidade importante, pois ela abrigava uma antiga civilização localizada no sudoeste, que servia como capital. Era um local conhecido atualmente como o Irã. E quando se fala que ele estava junto ao rio Ulai, eu quero informar que este rio, ele também é conhecido como Eulaios, pelo grego, e é um rio que corria perto da cidade de Suzã. Alguns estudos sugerem que esse rio, na verdade, ele não era um rio, mas um canal artificial que conectava o rio Carquer a outro rio. E o rio, ele é descrito como local onde houve uma batalha entre os assírios e os elamitas, por volta do ano 653 a.C. E continua o capítulo dizendo: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto antes do rio, e correu para ele com todo seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez
prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Aqui nós vemos que esta visão que Daniel teve às margens do rio Ulai, que na verdade era um canal artificial que conectava o rio Carquer a outro rio, foi um local onde ocorreu uma batalha entre os sírios e os elamitas no ano 653 a.C. Contudo, nós percebemos que depois de narrar qual foi a visão que Daniel teve, ele mostrou que não compreendeu o que foi que ele viu em sua visão. E uma vez que ele não compreendeu, ele foi buscar de Deus a interpretação, como descreve os versos que virão a seguir. No entanto, eu quero ressaltar que o interessante é que esse carneiro, ele dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Quer dizer, ele ia de encontro, ele se agitava, ele corria em direção como se estivesse para atingir algo ou alguém, tanto no ocidente, no norte e no sul. E nenhum dos outros animais que vinham até ele podiam resistir à sua força, podiam se livrar do seu poder. Até que um bode veio do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E este bode, com o seu chifre notável entre os olhos, ele dirigiu-se ao carneiro, furioso, e no impacto, quando ele se dirigiu ao carneiro, ele quebrou os 2 chifres que esse possuía, lançando-os por terra. Dessa forma, o bode ele foi engrandecido sobremaneira, dada a sua força, e desse local onde os chifres foram quebrados no bode, nasceram outros chifres, 4, cada um vindo dos 4 ventos do céu. E continua o capítulo dizendo: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens de Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé, em lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Esse versículo, ele merece ressaltar uma coisa, que o homem que se aproximou de Daniel para lhe fazer entender a interpretação da visão que ele tivera foi um anjo enviado da parte do Senhor, que tinha por nome Gabriel. E este realmente foi um anjo enviado da parte do Senhor, mas não foi o Senhor. Isso pode ser observado, porque Daniel, diante daquele anjo, ele se prostrou, mas o anjo não permitiu que ele permanecesse prostrado diante de si. Pelo contrário, o anjo colocou Daniel de pé. Ele não deixou que Daniel
continuasse prostrado aos seus pés. Isso porque somente Deus é o único que deve ser engrandecido, que deve receber qualquer tipo de prostração aos seus pés por parte do homem. E continua o capítulo. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis de Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo prosperará e lhe fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar um engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço e de mãos humanas. Na visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere aos dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia que a entendesse. Aqui, Daniel 8 mostra que a visão profética que ele teve, ela revelava a ascensão e a queda dos impérios, a divisão do reino de Alexandre o Grande e o surgimento de Roma. A visão é interpretada como uma mensagem de esperança e de encorajamento para o povo de Deus, mostrando que ele está no controle de tudo e ele tem um plano para o futuro do homem, para o futuro de tudo aquilo que ele criou. Essa visão que Daniel teve, ela foi bastante difícil para ele interpretar naquele momento, porque era um período ainda em que eles estavam sendo levados cativos, eles ainda estavam ali na Babilônia se acomodando, eles estavam ali formando casas, formando laços, famílias. As pessoas estavam ali naquele período formando a sua identidade numa terra que tinha outra identidade. Porque nessa época, Israel, a tribo de Judá, ela estava cativa dentro de Babilônia, que foi conquistada, que seria conquistada depois pelos reis da Média e da Pérsia, que é aqui representado por esse rei, esse bode peludo, através do rei da Grécia. Mas tudo mostra que toda essa tristeza, todo esse acontecimento, ele tinha um tempo certo para durar. Isso tudo ocorreria num espaço de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. E depois disso, o tempo do santuário seria purificado. Mas Daniel não teve essa compreensão total dessa visão neste momento. Tanto que o capítulo encerra dizendo que eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias.
Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel mostra que, ao relatar essa parte, não havia quem a entendesse, que até mesmo ele, que tinha uma comunhão íntima com Deus, de adorá-lo na parte da manhã, da tarde e da noite, como ele sempre fazia, havia algo que Deus revelava que iria acontecer ao povo, mas que nem tudo lhe era dado a entender no momento em que ele tinha revelação. Porque há coisas que o Senhor faz que elas devem ser descobertas com o passar dos dias, com o passar do tempo. E só com o passar desse tempo é que Deus vai trabalhando na vida do homem, vai o preparando, é que ele começará a entender as coisas que virão. Até então, elas ficam em oculto, guardadas apenas no coração de Daniel, que é aquele que recebeu a visão. E as suas orações são para que ele encontre um discernimento daquilo que ele viu. E esse discernimento, nós podemos ver que ela será esclarecida posteriormente nos capítulos que estão por vir. Eu gostaria de ressaltar que realmente eu fiquei um longo período de tempo sem postar algumas mensagens, exatamente há 18 dias. Eu espero que os irmãos que verem que as mensagens estão demorando a ser postadas, não se esqueçam de orar por mim, que somos falhos, somos homens, somos seres humanos e somos frágeis. E às vezes a vida nos apresenta dificuldades que estão além das nossas estruturas. E só quando a gente consegue se recuperar física e emocionalmente é que é possível a gente estudar e para gravar as mensagens. Isso porque não adianta tentar passar uma palavra, uma mensagem de qualquer maneira. A gente pregar a palavra do Senhor, ela deve ser sim feita a tempo e a fora de tempo. No entanto, ela deve ser feita com reverência, temor e sabedoria no Senhor. Porque tudo aquilo que a gente fala, aquilo tem um reflexo na vida da outra pessoa, tanto para a vida quanto para a morte. Então, até para fazer a entrega de alguma mensagem, a gente precisa estar com o espírito fortalecido e revestido do Senhor, porque a mensagem, ela é como uma faca de dois gumes. Ela vai e ela atinge a nós também. Mas antes dela ir e atingir a nós, é preciso que antes se haja uma reflexão sobre o texto que foi lido, para que ele seja estudado e compreendido quando as coisas se deram, quando aquilo se passou. Sendo assim, eu espero que os irmãos tenham orado por mim, espero que a partir de agora eu consiga dar sequência novamente às postagens e que o Senhor continue abençoando. Eu sei que as minhas interpretações aqui são pequenas, porque, como eu disse anteriormente, não sou alguém de renome, conhecida no meio evangélico como pregadora, para poder ter muito tempo para explanar um assunto. As minhas mensagens são pequenas, mas eu espero que de alguma forma ela possa falar ao seu coração e que também vocês possam compreender que há coisas que até a mim é difícil ser interpretado naquele momento. E é no decorrer da leitura de outros capítulos que revelações de capítulos anteriores são mostrados. Assim como Ezequiel 9, nós veremos que será mais fácil compreender a mensagem, porque nós já estudamos o livro de Jeremias, porque ele abordará o livro que foi estudado anteriormente por nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
e que possamos ter um final de semana guardado nas mãos do Senhor. Amém? Se possível, vá no YouTube, faça inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Amém.